E o Corinthians já está se preparando para receber várias propostas milionárias pelo atacante Guinegão. Volante Maicon surpreendeu nos últimos jogos. Se continuar evoluindo, o Corinthians poderá até tentar a sua permanência no final da temporada. E fora por um edema muscular, o atacante Memphis pode já ter data para voltar ao Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre previsão do retorno do atacante Memphis. O Memphis está fora do Corinthians mais uma vez, jogador que no começo do mês de agosto, mais precisamente no dia 6, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o arquirrival na casa deles, partida em que vencemos por 2-0 e garantimos vaga para as quartas de final da competição nacional. Naquele jogo, o Memphis deixou a partida ainda no primeiro tempo, colocando a mão na parte posterior da coxa. Depois, no outro dia, através de exames realizados, o Memphis teve diagnosticado uma lesão muscular que o deixou de fora por algumas semanas. O Memphis retornou, o Memphis foi para a seleção da Holanda cumprir o último calendário da data FIFA, voltou rapidamente para a decisão da última quarta-feira diante do Atlético Paranaense, o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, e ainda no primeiro tempo ele pediu substituição após ter sentido um peso na musculatura. Por precaução ele decidiu sair, deu lugar ao Vitinho. No outro dia, exames realizados não diagnosticaram lesão, mas o Memphis acabou sofrendo um edema muscular que o tirou da partida diante do Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas e a previsão? Quando o Memphis deve voltar? Bom, pelas informações que chegam, o Memphis deverá estar à disposição do treinador Dorival Júnior no compromisso do dia 21 de setembro contra a equipe do Sport Recife fora de casa. Essa é a previsão inicial, pelo fato do jogador não ter tido nenhuma lesão diagnosticada. Então, é um período curto, apenas uma questão de preservação mesmo, já que ele está com edema. Então, muito provavelmente, no jogo do dia 21 fora de casa, contra o Sport, o Dorival deverá ter o Memphis à disposição. Absolutamente que ainda não tem nada confirmado. Os trabalhos da próxima semana que vão determinar exatamente a evolução do jogador em relação a esse risco de lesão. A minha opinião quanto a essa previsão do Memphis, que deverá retornar no jogo contra o Sport do dia 21, é a seguinte. Ele está com um edema muscular. Um edema não é uma lesão, mas o jogador ele foi poupado para que esse edema não se transformasse em lesão. O Memphis, que teve dias intensos com a seleção da Holanda, voltou rapidamente para o Brasil para ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. E ele, se conhecendo, quando viu que a perna pesou, pediu substituição no final ainda do primeiro tempo do jogo em que o Timão venceu por 2-0. Algumas pessoas passaram a criticar o Memphis pelo fato dele escolher jogo e tudo mais, mas ao meu ponto de vista, uma lesão mais grave poderia ter acontecido. Aí de repente o jogador em um período mais longo fora, claro que seria uma opção a menos para o Dorival Júnior. O Memphis fica devendo em jogos decisivos? Absolutamente que sim, mas estamos falando de um grande jogador que é muito importante para a equipe, um dos principais nomes do atual elenco comandado pelo Dorival Júnior, e tomara que realmente dê tudo certo, que ele possa evoluir e possa estar à disposição do Dorival para o jogo contra o Sport, que será no dia 21. Corinthians nesse momento com muitos jogadores no departamento médico, então Dorival vem sofrendo bastante com isso. E agora vamos falar sobre um jogador que já estava praticamente fora do Corinthians e hoje existem até chances dele permanecer. O Maicon retornou ao Corinthians em 2022.
após os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Ele deixou a Ucrânia rapidamente, voltou para o Brasil e acabou se acertando com o Corinthians por empréstimo. E de lá por diante, o Maicon foi permanecendo. Em alguns anos, o Corinthians acabou se comprometendo a pagar a equipe do Shakhtar Donetsk pelos empréstimos do Maicon. Hoje, inclusive, o Corinthians está correndo no caso a possibilidade de um transfer ban por esses empréstimos que o Corinthians não pagou. Pouco mais ali de 6 milhões e 300 mil reais que o Corinthians deve à equipe ucraniana. O Maicon, como eu disse, voltou em 2022, acumulou lesões, várias lesões musculares, chegou a sofrer fratura no pé, passou no ano passado praticamente fora toda a temporada após ter sofrido uma lesão de ligamento cruzado, que é uma das mais graves que um atleta pode sofrer. Voltou nesse ano na partida contra o Ceará, que o Corinthians venceu no dia 16 de julho. O Maicon jogou apenas 15 minutos, deixou a partida com uma lesão muscular e naquele momento muitos acharam que já havia chego o fim do Maicon nessa segunda passagem dele pelo Timão, mas as coisas mudaram. O Maicon nas últimas partidas vem ganhando espaços com o Dorival Júnior. O Dorival gosta do estilo do Maicon. Depois das lesões do Charles, do Martinez e do Carrilho, ele ganhou mais espaços ainda. Hoje é titular, tem contrato até o final do ano, e se no mês de julho tinha já quem garantia como certa a saída dele, hoje, por incrível que pareça, o Maicon tem chances de permanecer. Claro, isso será resolvido no final do ano. Corinthians de repente poderá tentar alguma coisa com o Shakhtar. Hoje está difícil, que o Corinthians deve ao clube ucraniano, mas hoje, pela confiança do Dorival, o Corinthians poderá, não tem nada resolvido, mas existem chances do Corinthians tentar a permanência do jogador no final da temporada. A minha opinião quanto à situação do Maicon é a seguinte: primeiramente, o Maicon realmente surpreendeu, porque naquele jogo contra o Ceará, que ele sai depois de 15 minutos em campo novamente com lesão, ali muitos acharam que havia sido o fim da segunda passagem pelo Maicon com a camisa do Corinthians, e de repente as coisas passaram a acontecer, o Carrilho se machucando, o Martinez se machucando, o Charles também, e o Maicon ganhando oportunidade, o Ranieri também lesionado nesse período, e acabou indo bem. O Dorival gosta do estilo do Maicon, um jogador que marca, distribui bem o jogo. O Maicon é bom para lançamentos longos, então é por isso que o Dorival gosta do estilo, e são vários fatores ainda a serem analisados. É um Corinthians que hoje não pode contratar por causa do transfer ban, e o Maicon, volto a falar a vocês, foi surpreendente o que aconteceu com ele, de praticamente certa saída. Hoje, o que se fala é o Corinthians estudar a permanência do jogador. Não significa que ele ficará. Se o Corinthians ainda estiver com transfer ban no final do ano, o Corinthians vai tentar, vai ser difícil. O Corinthians deve para a equipe do Shakhtar. O empréstimo dele, inclusive, está no caso toda essa situação. Então, nada certo que ele vai permanecer ou não. Para mim, ainda é cedo para falar da permanência dele, mas se ele continuar evoluindo, podem anotar que tem chance sim dele permanecer. É um jogador que todos gostam dele, identificado, formado dentro do clube. Então hoje surpreende o fato de já ter tido praticamente certa saída, e hoje com possibilidades, Corinthians estuda a permanência dele. Claro, ele tem que continuar evoluindo mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que vem tomando conta nas últimas horas, envolvendo o jovem atacante de apenas 18 anos, o Guinegão. Será que o Zenit da Rússia está preparando proposta milionária para tirar o Guinegão do Corinthians? Eu vou falar uma coisa para vocês: o Corinthians não deverá receber proposta milionária somente do Zenit. Vários clubes vão tentar tirar o nosso jovem atacante se ele continuar nesse ritmo que ele está. O Guinegão vem sendo destaque do Corinthians, ele que acabou assumindo a titularidade quando o Yuri Alberto precisou fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, e acabou se destacando, e se destacando muito nos últimos 5 jogos que ele foi titular. Ele marcou 4 gols e deu uma assistência, não somente, claro, pelos gols marcados, mas sim pelo desempenho dentro de campo. Um jogador muito aguerrido, briga com o adversário, ganha praticamente todas as jogadas dos defensores adversários, demonstrando muita personalidade.
em obediência tática. O Guinegão que volta para ajudar na marcação e rapidamente se apresenta no campo de ataque. Então, um jogador jovem, muita vitalidade, devido ao desempenho, claro que ele vem chamando a atenção. Nas últimas horas, muitas pessoas passaram a me perguntar se o Guinegão estava de saída para o Zenit, porque o Zenit estava preparando proposta, tinha chance dele sair e tudo mais. Eu fui verificar sobre isso, isso foi uma informação que o Samir Carvalho trouxe, dizendo que o Zenit está de olho no Guinegão, está sondando o jogador e que pode fazer uma proposta. E isso, rapaziada, é um fato natural. Na verdade, o Corinthians já se prepara para receber propostas milionárias pelo jogador. Podem anotar. O Guinegão vem se destacando. Se ele continuar se destacando ainda mais, absolutamente que vai chamar a atenção. Já está chamando a atenção de vários clubes da Europa, inclusive o Zenit. O Zenit fica de olho no Corinthians. Parece que para o Zenit só existe o Corinthians. É incrível quando surge alguma possibilidade de contratação do Zenit. É sempre de um jogador do Corinthians. Então, isso é um fato natural. É um jogador que vem se destacando. O Corinthians recentemente renovou o contrato dele, colocando uma multa para clubes nacionais acima de 140 milhões de reais e para clubes do exterior entre 630 e 640 milhões de reais. Então, hoje o Corinthians contratualmente está respaldado, mas essa questão de o jogador do Corinthians receber propostas por ele, absolutamente que no final da temporada podem ter certeza, se ele continuar nesse ritmo de evolução, podem anotar, muitas propostas vão surgir sim pelo jovem jogador que tem se destacado muito. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o Guinegão é a seguinte, podem anotar. Estamos falando de um jogador que está se destacando muito. Estamos falando de um jogador que vem evoluindo muito. O Guinegão já está chamando a atenção de vários clubes da Europa. Não é somente o Zenit. Não é somente o Zenit que está preparando uma proposta milionária ao Corinthians. E sim, clubes europeus preparam propostas milionárias ao Corinthians. Essa aqui é a verdade. Volto a dizer a vocês, estamos falando de um jogador que tem números incríveis. São 4 gols em 5 partidas e uma assistência. E volto a falar, não é somente por marcar gols, mas sim pelo desempenho que ele vem tendo dentro de campo. Para mim hoje o Guinegão não sai do time. Mesmo com o retorno do Yuri Alberto, mesmo o Memphis com previsão de voltar contra o Sport. Para mim, se tiver que tirar alguém da equipe, se o Dorival não conseguir colocar Garro, Yuri, Memphis e Guinegão juntos, para mim sai o Memphis. Para o Guinegão continuar no time. Então, é um atleta jovem, apenas 18 anos. Claro que com o futebol que ele vem apresentando, o Corinthians vai receber propostas por ele. Só espero que o Corinthians não saia vendendo para a segunda ou terceira proposta de 100, 120 milhões de reais. Nós vimos aí rivais vendendo jogadores acima de 300, 400 milhões. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Guinegão melhor que esses jogadores que saíram. Desempenho inicial bem melhor. Claro, estamos falando de um jogador. Atletas vivem altos e baixos. Hoje o Guinegão tá muito bem. De repente pode ser que amanhã ele caia um pouco de ritmo. Isso é natural, mas claro que vamos continuar torcendo para ele continuar evoluindo cada vez mais. Ao meu ponto de vista, Guinegão daqui para frente só será evolução. Então, o Zenit fará proposta milionária ao Corinthians? Não será somente o Zenit. Podem ter certeza que vários clubes vão tentar tirar o jovem atacante do nosso timão. E eu já falo para vocês, a partir da próxima janela, que será a janela de janeiro, podem ter certeza que nesse ritmo o Corinthians já receberá várias propostas por ele. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da previsão do retorno do Memphis no jogo do dia 21 contra o Sport? Será que realmente ele já estará recuperado desse edema? E quanto ao Maicon, o que vocês estão achando do Maicon nos últimos jogos, evoluindo e com chances de permanência? Vocês gostariam que ele ficasse? E quanto
Alguinegão, o que vocês acham desse ritmo que ele está? Vocês acreditam realmente que o Corinthians deverá receber muitas propostas milionárias por ele? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!